Olá pessoal, meu nome é Maurício, o nome desse vídeo é Redes Neurais com TensorFlow e Keras. Essa é a primeira parte deste tema. Então o conteúdo deste vídeo, vou falar o que é o TensorFlow e o Keras, vamos importar então um dataset de preços de casas desse local, King County, Estados Unidos, e vamos realizar um problema de regressão. Esse é um dataset que você tem as características das casas e tem ali um preço que foi vendido essa casa. Então a gente quer que a nossa rede neural artificial consiga prever os preços das casas baseados nessas características. Então é um problema de regressão porque o preço, o que a gente vai prever é um número que não tem um limitador, é um número com casas decimais. A gente vai explorar então um pouco nesse vídeo o dataset. Vamos realizar um pouco de engenharia de dados, para a gente tentar visualizar melhor as características do dataset e tentar melhorar o dataset. Não vamos nos aprofundar muito, senão fica bem demorado o vídeo. Mas para vocês saberem, isso é realizado com esse tipo de dado de modo bem profundo. Depois vamos dividir os dados para treinamento e teste. Coloquei entre parênteses validação, porque o correto é você dividir em três, treinamento, validação e teste. A validação você usa ali para ir ajustando o teu modelo e melhorando o teu modelo. E aí você tem uns dados que estão separados para teste, que depois que você está satisfeito com o teu modelo, você avalia com essa terceira parte aí de dados. Mas eu não vou fazer isso porque eu não vou ficar mudando o meu modelo. Tá? Então vou só dividir em treinamento e vou usar para validação a outra parte. E depois também para teste, porque a gente só está aqui para aprender. E vou deixar todos os dados em escala. Esse é o conteúdo desse vídeo. No próximo, na parte 2, a gente cria um modelo da rede neural, treina o modelo e avalia o modelo. Então, o que é o TensorFlow? O TensorFlow é uma biblioteca de código aberto desenvolvida pela Google, pela equipe Google Brain Team. E foi lançado em 2015 com o objetivo de trabalhar com redes neurais profundas. Tá? Ela é utilizada para outras coisas, mas esse era o objetivo inicial. Em 2019 foi lançada a versão TensorFlow 2.0. Eu vou te falar porque que é importante isso. Essa biblioteca trabalha com várias bibliotecas incluídas. Tá? Um exemplo é o TensorBoard, que é usado para a visualização dos dados, visualização do teu modelo, do treinamento do teu modelo. E suporta várias linguagens de programação, não só o Python. A gente está trabalhando com Python, mas suporta várias linguagens. Aqui tem o guia. E o que é o Keras, então? O Keras é uma biblioteca para Python que trabalha em um nível alto de programação. Utiliza outras bibliotecas como base, como o TensorFlow, CNTK e o Tiano. O TensorFlow, na época, quando ele era a versão 1.0, ele possuía um sistema complexo para a criação de modelos de redes neurais. E o Keras tinha uma API bem mais simples, bem mais abstrata, mais fácil de trabalhar, por isso se tornou bastante popular. E aí, quando foi feito o TensorFlow 2.0, ele adotou o Keras como uma API oficial. Por isso, não precisa mais instalar o Keras. Se você instalou o TensorFlow 2.0, você só precisa importar o Keras nesse TensorFlow. E aqui tem o guia do Keras. Então eu estou aqui no Colab do Google. Lembrando que a gente vai usar, então, quando a gente for treinar, a gente precisa vir aqui em editar, configurações de notebook, GPU. Então, sempre que você fizer isso de alterar entre usar GPU ou não, ele vai reconectar e reinicializar. Então, às vezes, você tem que rodar tudo se você fizer isso no meio ali do teu projeto. Então aqui já deixei o código para importar o Pandas, NumPy, Matplotlib e o Seaborn. Primeira coisa, então, nós vamos importar o nosso dataset. Tá? Vou deixar um link aí na descrição do vídeo, da onde está o dataset. Mas também você pode vir aqui no Google e procurar casehouse.csv. Se você fizer essa procura, você vem aqui no primeiro, que é desse site, Kaggle, não sei. E aqui você tem vários datasets, então só para mostrar que aqui tem
as informações desse dataset, né? Então, já expliquei que é de venda de casas nessa região. Você aqui em cima você tem alguns notebooks, que são soluções de algumas pessoas, tá? Voltando aqui para os dados, então você vem aqui, dá para fazer o download aqui ou aqui. Aqui quando você fizer o download, vem numa pasta zip, e aí dentro tem aqui o arquivo, né, que você precisa. Então voltando aqui para o Colab, o arquivo já está no meu computador. Se você está trabalhando localmente, não aqui no Colab, né, você vai usar o pandas.read CSV, que é um arquivo separado. CSV significa que ele é separado por vírgulas, né, os dados. E aí você então faz a importação. Esse, se você está fora do Colab. Você precisa estar com o arquivo na mesma pasta, senão você precisa colocar o caminho da pasta aqui, ok? Mas como eu estou no Colab, é um pouco mais complexo porque eu preciso fazer o upload do arquivo para lá. Então, from google.colab, vou importar files. Aqui na mesma célula, dá já para criar uma variável uploaded, recebe files.upload. Quando você fizer isso, vai pedir para você escolher então o arquivo no teu computador para fazer o upload. O meu eu já deixei prontinho aqui o local. E ele vai fazer um arquivo grande, esse é um dataset grande, então pode ser que demore um pouquinho. Terminou então a importação. Você vai fazer um import IO, que na mesma célula você pode usar então o teu data frame, vai receber pandas.reach CSV, aí vai abrir parênteses, vai usar o IO.bytes.io, abre parênteses, vamos usar a nossa variável uploaded, já aparece ali, e aí a gente vai escolher dentro dessa variável o único data frame, o único dataset que tem, que é esse. Então a gente roda isso, então já está aqui, nosso dataset já veio aqui para o nosso data frame do Pandas. Vamos começar explorando então, né? Primeira coisa, a gente pode dar um head para ver as 5 primeiras linhas, e a gente consegue ter uma ideia das colunas. Então tem identificação da casa, a data que a casa foi vendida, o preço, que é o principal que a gente vai tentar prever, número de quartos, banheiros, etc. Né? A gente também pode dar um info e olhar as características de cada coluna. Né? Então a gente já vê que tem 21.613 casas, né, dados. Né? Então a identificação é um inteiro, o preço está em float, o object que está aqui, o date, é um string. Né? Quando está em object ali, é provavelmente um string. Tá? Outra coisa, o describe, traz bastante informação. Describe. Eu gosto de só organizar ele usando transpose. Fica mais fácil de ver com o transpose. Então a gente tem, por exemplo, aqui preço da casa, a gente tem a média. Né? Esse 0,5 significa que essa anotação tem que andar 5,5 casas para a direita, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então a média do preço das casas é $540 mil. Diz o padrão, mínimo, máximo. A gente tem aí algumas coisas no describe. Vamos fazer então primeiro um plot, né? Um distribution plot aí do preço. Primeiro eu vou deixar maior essa figura para a gente ver melhor. Então aí a gente usa o matplotlib, né? Vou deixar ela 12:8 para não ficar pequenininho. E aí a gente usa então o seaborn.distributionplot. E aí o que eu quero ver no meu data frame é a distribuição
que já aparece nas colunas do preço. Como é a distribuição desse preço, então a gente pode ver melhor aqui. Realmente a grande concentração está aqui entre 0 e 1 milhão, né? Por isso que tem aquela média lá, talvez 500 e poucos mil dólares. Mas tem algumas casas que o preço vai, né? Chega aqui perto de 8 milhões de dólares. Tá? Isso atrapalha um pouco aqui o treinamento do dataset. A gente não vai se aprofundar muito nisso. Próxima coisa que é muito importante é verificar se tem dados perdidos. Então, a gente usa o DataFrame is null. Quando a gente faz isso, ele vai devolver verdadeiro para os que estão perdidos, né? Então assim fica difícil de visualizar. Então a gente faz uma soma disso, né? Ele vai somar os que são verdadeiros. E aí, usando isso, a gente consegue ver em cada coluna os dados perdidos. Então esse é um dataset bom, porque só tem 2 dados perdidos aqui. Então se ele tem mais de 21 mil dados, tem 2 perdidos, a gente elimina essas 2 linhas que tem esses 2 perdidos aqui. Isso daqui é o metro quadrado do andar de cima. E a gente faz isso usando o df dataframe.drop na. Só que a gente tem que reatribuir para funcionar. Então ele vai eliminar aqueles 2. Tem aqui um erro. Elimina aqueles 2. Então isso é uma parte importante de engenharia de dados, né, complexa, que às vezes demora bastante, porque os dados vêm às vezes com vários dados perdidos e a gente tem que decidir se vai eliminar toda a coluna, se vai preencher os perdidos. Mas aqui foi uma coisa simples, então se a gente repetir esse comando, ele vai ter eliminado 2 dados só, que eram os 2 perdidos. Ok? Agora eu vou eliminar algumas colunas desnecessárias, né? Isso também, quando a gente tem um dataset que a gente não conhece, a gente vai vendo coluna por coluna, né? Mas o que acontece aqui? Identificação da casa eu vou eliminar, porque é um inteiro, né? Um número que a rede neural vai ficar ali tentando trabalhar e é desnecessário, porque identificação não diz nada sobre a casa. A data é um objeto, é um string, então eu teria que fazer aquele que eu ensinei no final do vídeo do Pandas, que é transformar em dummies, né? Transformar isso em cada coluna em número, né? 1 se é verdadeiro, 0 se é falso. Mas eu já me aprofundei nisso, já pesquisei sobre essas datas e não tem diferença nos meses das casas, né? Vender em janeiro, em dezembro não tem diferença. E no ano vai aumentando o preço da casa conforme vai passando o ano, porque vai valorizando. Tá? Então eu já identifiquei isso e já vi que vai atrapalhar o nosso aprendizado. Então eu vou eliminar essas 2 colunas. Tá? E vou eliminar também a coluna tem aqui do CPF, zip code, porque não tem lógica no mapa lá da região. Fui olhar, também não tem lógica, ele não vai crescendo de modo organizado ali no mapa. Então para fazer isso, já vou colocar aqui para reatribuir. Vou usar o drop. Eu estou fazendo esse modo rápido para não aprofundar, tá? Mas a gente teria que analisar coluna por coluna e ver quais que tem, né, relevância para o nosso aprendizado de máquina ou não. Então, eliminando, eu vou eliminar o... Podia aparecer já ali? Não? Tá bom. Lembrando que são colunas, então eu tenho que colocar aqui que é no eixo 1. Ok? Eliminei 3 então. Outra coisa importante é o comando de correlacionar, né, as colunas, que é esse daqui. Ele vai voltar números vendo a correlação. Então, por exemplo, eu tenho o preço, né, o máximo vale de 0 a 1. Né, então, lógico que o preço por preço tem uma correlação de 1. Mais número de quartos tem esse 0,30 e a gente vê que banheiros tem esse 0,52. Então, o número de banheiros está mais correlacionado com o preço do que os quartos. A princípio é isso que a gente está vendo aqui. E a gente pode olhar bem isso usando o Seaborn Heatmap.
E aí a gente passa aqui, então, no heatmap, essa correlação, né, do data frame. Quando a gente faz isso, dá esse heatmap que está bem difícil de ver, então vamos fazer algumas coisas aqui para melhorar. Primeiro vamos aumentar, né? A gente já aprendeu que é o plot.figure fig size, vamos deixar aqui a princípio 16 por 16, deixar ele quadrado. E aqui no heatmap a gente pode fazer algumas coisas. Então, por exemplo, a gente pode, como a gente vai aumentar, a gente pode ter a anotação daqueles números que a gente viu aqui dentro. Então a gente coloca a not, já completa ali, recebe true. E eu vou mudar a cor também para essa que eu conheço, que é Virids. Então é só isso que eu fiz. Pronto, fica mais bonito, mais fácil de ver, né? E isso é bastante utilizado. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, o preço, uma coisa que é interessante, a gente vê que tem uma correlação grande com os metros quadrados da área habitada da casa, né? Uma coisa que eu gostaria de, vou me destacar, me aprofundar um pouquinho, esse waterfront, de frente para a água, parece que tem uma correlação boa, mas vamos dar uma pesquisada para mostrar mais um pouco dessa engenharia de dados, tá? Só um parênteses aqui, dependendo da versão do Seaborn, às vezes pode cortar a primeira linha e a última, e aí você tem que mexer nos limites então do y, né? Usa o plot.yLimit, e aí você coloca, mexe, né? Vê o tanto que tem no eixo y e mexe nisso. Vou deixar comentado aqui, né? Porque aqui não precisou, mas pode acontecer. Agora, então, para ver ali do waterfront, primeiro vamos trabalhar com as longitudes e latitudes, né, para ver essa relação da localização da casa com o preço, né? Então, uma coisa interessante do Seaborn é usar o scatter plot com isso, com a longitude e latitude. Então, primeiro a gente tem que pôr a longitude para ficar igual trabalhado no mapa. No eixo X é longitude, no eixo Y é latitude. E o nosso data é o data frame. E aí eu quero fazer um rule com preço. Na hora que eu rodo isso, eu tenho esse scatter plot, tá? Vamos aumentar ele. Vamos deixar ele 12 por 8. E a hora que a gente vê esse scatterplot, olha que interessante. Eu deixei aqui separado, ele é um mapa. Ele é um mapa dessa região, King County, né? Então, a hora que a gente compara, tem aqui um lagozinho, um lago aqui, né? Então, as vendas das casas nessa região, tá? Para melhorar um pouquinho isso daqui, não precisaria, mas eu posso tirar ali as beiras. Edge color, recebe none. E também mexer no alpha, como tem muita sobreposição, eu mexo no alpha. Vamos ver se melhora. Melhorou um pouquinho, dá para ver a sobreposição. Dá para ver aqui que então, quando a gente olha aqui no preço, se a gente eliminasse as casas mais caras, que deve ter ali poucas, né, perto ali dos 9 milhões, ficaria melhor de ver, mas tudo bem.
a gente já vê que quanto mais escuro, maior o preço. Então a gente vê aqui que nessa região tem um lagozinho no meio, o preço é maior aqui também. Tá? Então tem uma relação, a gente pode ver melhor essa relação também. Outro jeito de ver é usando o box plot. A gente dá um box plot. O X vai receber waterfront. O Y vai receber price. E data é nosso data frame. Então, box plot é muito bom para ver isso. Então, o 0 é quando que não está de frente para a água, o 1 está de frente. Então, a gente vê lá que não estando de frente para a água, né, a gente vê que a média realmente ali é a mediana, né, que esse número e a grande maioria está ali perto dos 500 mil dólares. Mas, quando é de frente para a água, a gente vê que já está aqui para cima, talvez entre 1 e 2 milhões de dólares. Né? Então, isso que é importante no nossa engenharia de dados. Agora, então, a gente vai dividir os nossos dados para o treinamento, né, e lá para o teste. Então, primeiro, o X vai receber. Eu não quero, no meu X, eu não quero a coluna dos preços, né, que é o que eu estou tentando descobrir, que é o que eu estou tentando prever. Então, eu dou um drop, eu recebo ali o meu data frame, mas dropando assim, né, price ali, a coluna no eixo X, no eixo 1. Ok? Coloquei X em letra maiúscula porque recebe várias colunas, então só um tipo de anotação. O Y, como recebe só uma coluna, coloco letra minúscula. Né? E aí esse eu só quero que receba o price. Para fazer essa divisão, então a gente vai importar o sklearn. Model selection. A gente vai importar train test split. É isso que a gente vai usar agora, né, para fazer essa divisão. E quando a gente coloca aqui então o train test split, que é um truquezinho para facilitar, quando ele vem mostrando aqui então a documentação, pega essa documentação, vai até o final, tem os exemplos, né? E nesses exemplos, aqui a gente tem o que a gente vai utilizar, né? Xtrain, Xtest, a gente vai dividir em 4. Então pega esse exemplo aqui e cola aqui que fica mais fácil, tá? Então a gente vai ter o Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. Tira aqui esses pontinhos. A gente está passando o nosso X, nosso Y. O test size, a porcentagem, vou colocar, deixar 30%, então dos nossos dados vai para o teste. Né? E esse random state é só um número aleatório, tipo random seed. Botei um número da minha cabeça aqui, 88. Para, se você fizer igual, vou deixar esse mesmo número que eu, ele vai dividir do mesmo jeito que ele está dividindo aqui para mim, vai dividir para ti. Faço isso, então quando eu vejo o meu... Ele dividiu, então, por exemplo, o shape do meu Xtrain, né? Ele tem 15 mil linhas aí, então tem aquelas 17 colunas que a gente está utilizando. Quando a gente vê o do teste, ele vai dar o resto, 6.000, quase 6.500 para o teste, separou lá os 30%. Agora a gente vai normalizar. Tá? O que é normalizar os dados? É deixar os dados escalados, né? Deixar eles, por exemplo, entre 0 e 1. Então, a gente vai importar do sklearn.preprocessing. A gente vai importar um jeito de fazer isso, que é o min-max scalar. Importamos, criamos uma instância. Vou passar numa variável chamada scalar. Min-max scalar.
Se eu der um help e colocar um Emacs Scaler, ele vai trazer toda a documentação do que isso realmente faz, né? E lá para cima, sobe, desce. E aqui então a gente tem a transformação que é feita, né? Como que é feita essa normalização. Então ele usa desvio padrão, aqui tem a fórmula, né? Usa desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, tá? Isso é importante para deixar os dados mais adequados para a gente fazer o nosso treinamento. Deixei comentado aqui. Então aqui já passamos para a variável ali uma instância. E aí eu tenho que dar, primeira coisa, um fit, né, com o meu xtrain. O que é isso? O que é o fit? O fit ele vai fazer aquele cálculo inicial de desvio padrão, mínimo, valor mínimo, valor máximo, tá? O x é em letra maiúscula. É isso que ele faz. Por que a gente não faz no xtest? Porque a gente vai vazar dados do que a gente quer descobrir. O teste ali é os labels, né? É o preço das casas. Então eu não quero saber desvio padrão, mínimo e o máximo. Não quero que meu computador, que meu aprendizado de máquina saiba isso. Então o fit é só no xtrain. E aí para fazer realmente a transformação, né, a gente chama o xtrain, recebe, usa o nosso scaler, ponto, a gente faz o transform. Se vocês olharem aqui, existe o fit transform, que já faz os dois, né? Então, como eu estou explicando, eu fiz os dois passos, mas você pode colocar o fit transform e já colocar o xtrain, e depois só o transform, né, para utilizar o xtest. Tá? Mas como eu já fiz ali o fit, aqui eu faço só o transform, passo o xtrain, e agora eu faço a mesma coisa com o meu xtest. Vou dar uma copiada aqui para manter a preguiça. Pronto, não faz o fit do xtest. Ok, então esse vídeo fica por aqui. Os dados estão prontos, né? Estão normalizados, estão separados, tudo pronto. No próximo vídeo, a parte 2, a gente vai então criar um modelo, treinar o modelo e depois vamos ver como foi aí o desempenho do modelo. Fico por aqui, um abraço.